grava. Então, vamos lá. Aqui. Começar a gravar aqui. Então, por que acabou a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada? Vamos ver aqui essa importante empresa. E, apesar de ser uma modalidade que proporcionava muitas facilidades, como nós já falamos, para o empresário, desde sua criação em 2011, havia uma questão bastante delicada. Era um modelo que tinha um teto para o capital social. Então, a grande barreira, o grande problema da Eireli era que você tinha, para iniciar esta modalidade de empresa, você tinha que ter um mínimo de capital social de 100 salários mínimos. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.200, mais de R$ 100.000. Então, para você iniciar um pequeno negócio com um capital de mais de R$ 100.000, realmente é uma barreira muito grande. Então, essa foi a causa maior, o fator determinante da sua extinção. A gente vai ver aqui agora. Então, o fato de que, olha só, o empreendedor precisava ter essa quantia para conseguir abrir sua empresa, era um empecilho muito grande para autônomos e pequenos empresários. Como nós falamos, uma barreira grande você ter que despender um capital de mais de R$ 100.000 para você montar uma pequena empresa, uma confecção, montar uma loja de salgados, montar aí uma loja de doces, ok? Então, em função disso, começou a haver aí uma informalidade muito grande, e a Eireli, que foi criada com o objetivo de formalizar as atividades empresarial, facilitar a atividade econômica, ela se transformou em um monstro que acabou aumentando, inclusive, a informalidade. Então, por exemplo, em 2001, em 2021, o valor de 100 salários mínimos seria equivalente a R$ 110.000, uma quantia bastante alta que, de certa forma, para quem está começando, é muito difícil de obter. Então, quem não tinha esse valor e queria optar pela Eireli em vez do MEI. O MEI é um microempresário individual. Teria o quê? Muitos problemas para se registrar, porque é uma grana muito grande, isso em 2021. Em alguns casos, recorria o quê? A sócios fantasmas ou a estratégias jurídicas e até meios ilícitos, como abrir sem atingir o valor exigido. Então, é natural os agentes econômicos buscarem esses subterfúgios no caso dessas situações em que a legislação, ela, ao invés de facilitar a vida da gente, ela acaba criando obstáculos. Então, o que faz o mercado? Ele vai buscando, né, as suas alternativas, que, via de regra, aqui foi o que nós falamos. Aumentou aí a informalidade das empresas, porque era completamente inviável você abrir um pequeno negócio, você, na qualidade de autônomo, de pequeno empresário, muito bem? Então, está aí. Outro ponto relevante era o quê? As obrigações e a burocracia para comprovar o quê? A quantia do capital social, ou seja, aqueles R$ 100.000. Então, a gente tem que dar o quê? Aquela velha máxima, né? Se você começar
a burocratizar muito as relações empresariais, de consumo, isso acaba gerando um desconforto muito grande ao mercado, ao ambiente econômico, ao ambiente jurídico, que o empresário, ele, de certa forma, ele vai ficar reticente. Muito bem? É o que está dizendo aqui. Isso tornava o quê? O processo de abertura mais demorado e complicado para o empreendedor. Então, sendo assim, foi desenvolvido o quê? Uma nova lei em 2019, uma lei recente, de 2 anos atrás, né? Que foi a lei 13.874 de 2019, que criou que a ISLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Essa Sociedade Limitada Unipessoal, ela que substituiu, tá certo? A empresa, a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, ok? Essa aí foi criada em 2019. Então, o que mudou com o fim da Eireli? A criação da ISLU, da Sociedade Limitada Unipessoal, foi o quê? Foi uma das principais mudanças em relação ao que é a Eireli. Na prática, ela tem as mesmas características do modelo antigo, porém, retira a exigência de capital social. No caso de empresas que já realizavam o Eireli, agora elas podem fazer o quê? A transferência para a sociedade limitada unipessoal de forma automática. Então, você já estava com a sua Eireli aberta, a sua empresa, então, a mudança para esse novo regime era feita de forma automática, como está sendo colocado aqui. Tá certo? Então, essa SLU, a única diferença, a única mudança que teve essa nova lei de 2019 foi o quê? Foi retirar o quê? A exigência daquele capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Isso que era o grande obstáculo que estava aí impedindo que a economia andasse, que as empresas, que as pessoas que desejassem empreender pudessem, né, de certa forma, ter um acobertamento, vamos colocar desta maneira, da legislação. Muito bem? Então, está aí o que manteve-se tudo da antiga legislação, revogando-se apenas a parte que fazia a exigência do capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Muito bem? Então, aí fala sobre aquela questão ali da você fazer uma transferência automática, né? Então, o empreendedor não precisa protocolar nenhum pedido à junta comercial, mas, em relação a outras questões ligadas ao contrato social, ainda não há nenhuma determinação. Então, a lei número 14.195 de 2021 indica que o DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, será o quê? O órgão responsável por regulamentar essa migração. Então, a migração aqui que eu estou falando é você sair, você já está estabelecido como uma Eireli e você quer virar, tá certo? Uma sociedade limitada unipessoal, que é a SLU. Então, algumas questões se faz de forma automática, tá certo?
E o órgão que vai regulamentar, tá certo? Não é mais a junta comercial, mas sim esse órgão federal aqui, chama de DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que será o órgão que responsável por essa mudança, por essa nova, não digo roupagem jurídica, porque mudou apenas, só deixou de ter a exigência do capital mínimo, do capital social mínimo, tá certo? Mas dentro dessa nova realidade. Eireli agora passou SLU. Então, você faz o registro no Departamento de Registro Empresarial, que é um órgão federal, e não na junta comercial do seu estado, que é um órgão estadual. Tudo bem? Outro ponto é que as empresas que fizerem o quê? A mudança terão o quê? Uma alteração na sua razão social. Por exemplo, se antes se chamava peças e restauração Eireli, agora será o quê? Será peças e restauração limitada. Então, é uma questão de formalidade. Formalidade. Hoje em dia funciona como, pessoal? Além da possibilidade de escolher o modelo de sociedade limitada unipessoal, ISLU, o empresário que pretende abrir o seu negócio de forma individual, ele tem outras opções. Veremos agora. MEI, você pode abrir um MEI, você, além de ter a SLU, você agora já tem mais uma facilidade de ser microempreendedor individual. Muito bem? Essa é a modalidade de empresa mais popular hoje, né? MEI, você abre o MEI, o microempreendedor individual é uma forma rápida e sem burocracia de trabalhar legalmente se você tem um negócio. Até a gente colocou que no MEI você recolhe aí uma importância ao mês, você tem aí direito a se aposentar, você tem o direito aí à licença médica, então é uma modalidade que veio facilitar aí a vida das pessoas que querem empreender e querem também estar formalizadas na nossa economia. Muito bem? Então, você tem aí, entre as vantagens, está aí a não necessidade de ter um capital social, o meio você não precisa ter um capital social, você apenas recolhe mensalmente, né, uma taxa, um valor fixo sobre o seu faturamento, além de não precisar o quê? Pagar impostos, como o imposto de renda para MEI, ok? Apenas o quê? A quitação mensal de documento, que é o quê? A famosa arrecadação do Simples, para ficar o quê? Isento de COFINS, PIS, CCL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? E o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ok? Então, você tem que quitar apenas o DAS, né? que é o documento, é do Simples Nacional. Ok? Então, você faz um recolhimento de uma taxa mensal e aí você tem aí as vantagens que tem os direitos sociais pertinentes ao trabalhador, de um modo geral. Além disso, o microempreendedor tem acesso à previdência social, podendo se aposentar, auxílio-doença e maternidade, né? Aí você tem aí uma questão. No entanto, o seu faturamento, ou seja, o faturamento do MEI não pode passar de 81 mil por ano. Então, vocês que vão abrir um MEI, vocês vão ter que estar monitorando o faturamento da empresa de vocês, porque caso vocês ultrapassem esse teto, tá certo? Esse teto é atualizado, é deste ano, você pode perder
esses benefícios, essas vantagens de microempreendedor individual, ok? Você recolhe apenas, reiterando, uma taxa sobre o seu faturamento mensal, um valor fixo, e aí você, né, você vai gozar desses direitos que nós falamos aqui, né? Direitos por de renda, tal, né? Além disso, né? Por exemplo, você vai ter direito à previdência social, podendo se aposentar, auxílio-doença, maternidade, se for uma mulher, obviamente, uma empresária, ok? Então, é uma boa modalidade, se for um pequeno negócio, uma boa modalidade, eu acho que é uma forma eficiente, né, de você sair no mercado, né, de forma formal, vamos colocar assim, ok? Então, aqui nós temos aqui a figura aqui do empresário individual. Essa é uma modalidade bastante parecida com a Eireli, né? Você também pode colocar aqui a Eireli, você pode, se você não quiser abrir o MEI de microempreendedor individual, você pode ser um empresário individual, ok? Sociedade limitada. É importante não confundir essa sociedade com a sociedade limitada unipessoal, que é a SLU, que substituiu a Eireli. Aqui há uma exigência de que a liderança do negócio seja compartilhada com outras pessoas ou empresas. Portanto, exige sócio. Então, numa sociedade limitada, tá? Você vai ter aí, tá certo? Sócio. Uma coisa que na SLU é só você. É uma sociedade limitada unipessoal. Você pode abrir a SLU, você abre a SLU só você. Agora, se for nesta modalidade de sociedade limitada, como a gente já viu, aí você vai ter que ter aí um sócio para você empreender, ok? Para finalizar, assim como o Eireli, a flexibilidade na escolha do regime tributário, geralmente quem está começando, né, escolhe o Simples Nacional, pois é o quê? Uma forma mais simplificada. Nesse sentido, dependerá do faturamento, em caso, né, de ser aí uma sociedade limitada, né? Então, tem aí as obrigações aí, tá certo? Fim. Então, a gente já matou essa parte aqui sobre essa questão da por que, que extinguiu a Eireli, entendeu? Então, aqui eu vou parar a gravação aqui